Fala Excelizers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Excel aqui no canal. E essa é a nossa segunda aula do mini curso de como você criar uma planilha de cadastro de clientes aqui no Excel utilizando macro para transportar as informações do seu formulário para uma base de dados. A gente vai criar uma planilha, a gente está criando, aliás, uma planilha semelhante a essa que está aparecendo agora aí no seu vídeo, onde a gente tem, dentro da mesma pasta de trabalho, temos três planilhas, em que uma é o nosso cadastro de clientes, né, onde a gente tem o nosso formulário, a gente tem um relatório aqui, onde eu consigo fazer alguns filtros, né, filtrar informações que estão contidas lá na minha base de dados e com isso já fazer algumas análises aqui bastante simples, mas eficientes da nossa base de dados, como por exemplo, ao pesquisar pela letra M na nossa base de dados, ele já verifica que temos 7 registros com esse critério que foi estabelecido, 6 registros do sexo feminino e 1 registro do sexo masculino. Apenas o Miguel aqui é o bendito fruto entre essas 6 mulheres aqui. E também a gente está criando aqui a nossa base de dados, para onde as informações que a gente insere aqui na nossa tela de cadastro são transportadas quando a gente clica em cadastrar. Verifique que na nossa base de dados a gente tem 28 registros, sendo que o último é o Antônio da Silva, que mora em Belém do Pará. E ao vir aqui na nossa tela de cadastro e clicar em cadastrar, o Excel vai pegar essas informações, transportar para a nossa base de dados, exibir uma mensagem na tela informando que aquele cadastro foi realizado com sucesso. E agora, ao consultar nossa base de dados, a gente verifica que temos outro registro, né? Agora temos um Juvenal Alcântara Diniz aqui, ocupando a 29ª posição. E na aula anterior a gente já criou aqui toda a base visual, né? Todo o conceito visual dessa nossa planilha. Se você caiu de paraquedas aqui na segunda aula, eu vou deixar aqui no card o link para você acessar a primeira aula e aprender como que a gente conseguiu criar essas três planilhas aqui que elas conversam entre si, que a gente consegue navegar entre elas apenas clicando nos ícones que estão alocados aqui no nosso menu lateral. E nessa aula a gente vai criar aqui o nosso formulário da nossa tela de cadastro. Vamos criar também a base de dados, que vai receber as informações que serão transportadas a partir aqui da nossa tela de cadastro. E aqui na nossa tela de cadastro eu vou fazer uma pequena modificação no seu visual. E já você vai entender o porquê dessa modificação. Essa mesma configuração eu vou aplicar tanto para a tela de cadastro quanto para a tela de relatório. E para que eu consiga editar as duas planilhas ao mesmo tempo, basta que eu selecione a minha planilha relatório e com a tecla Shift do teclado pressionado eu vou selecionar a minha planilha cadastro. Dessa forma, todas as edições que eu fizer aqui na minha planilha relatório vão surtir efeito também na minha planilha de cadastro. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar um pouco a coloração aqui dessas células que não estarão inclusas aqui dentro do nosso relatório e dentro do nosso formulário, só para dar uma destacada nas informações mais importantes que deverão aparecer na tela. Para isso, eu vou clicar na minha célula B2 e agora eu vou navegar aqui até um número, uma célula avulsa aqui, por exemplo, a minha célula X181. Com a tecla Shift pressionada, eu clico aqui na minha X181, o Excel vai selecionar todo esse intervalo de células. Feito isso, eu vou modificar a cor dessas células aqui. Eu vou clicar aqui no meu baldinho de preenchimento e vou selecionar essa opção, esse azul petróleo bem mais claro aqui, só para dar essa diferenciada. E agora eu vou clicar novamente aqui com a tecla Shift dentro de cadastro, né, para desmarcar essas duas planilhas. Note, eu tinha feito aquela alteração lá na minha planilha relatório com a minha planilha cadastro selecionada e essas informações surtiram efeito tanto na minha
planilha de cadastro quanto na de relatório. Verifique que as duas estão com esse fundo diferente aqui, a coloração. E agora na minha tela de cadastro, eu vou criar de fato o formulário, ou seja, eu vou inserir as informações que eu preciso que constem lá na minha base de dados. E só para agilizar um pouco o nosso trabalho aqui, eu vou me permitir a vir aqui na nossa planilha modelo e vou copiar essas informações aqui, só para a gente ter um pouco mais de agilidade, beleza? Então vou clicar aqui e vou dar um Ctrl V, só para colar, né, aquelas informações aqui. E eu vou alterar um pouco também a altura dessas linhas aqui, só para dar um maior destaque aqui dentro da nossa tela de cadastro. Mas antes disso, eu preciso fazer uma pequena configuração aqui nesses elementos visuais que a gente inseriu no menu lateral aqui da nossa planilha. Por quê? Repara o seguinte, eu tenho uma forma aqui, eu vou até mostrar esse exemplo em uma outra planilha aqui dentro da nossa base de dados, vou colar essa forma. Verifique, se eu altero a altura da minha linha 4, a minha forma ela é automaticamente redimensionada de acordo com a alteração que eu fiz na minha linha 4. E eu quero que esses meus elementos que eu inseri aqui no meu menu lateral, eles fiquem posicionados no mesmo lugar e com o mesmo tamanho. Eu não quero que eles fiquem tanto redimensionando quanto modificando a sua posição sempre que eu inserir novas linhas ou aumentar o tamanho das linhas, né? A altura ou a largura das colunas aqui no Excel. Para isso eu vou, com o botão Ctrl pressionado, vou selecionar todos esses elementos, pressiono o atalho de teclado Ctrl 1 e agora eu venho aqui nas propriedades, né, dessas formas e vou selecionar a opção não mover ou redimensionar com células. A mesma coisa eu vou fazer nos elementos que tem aqui na minha tela de cadastro, seleciono todos com a tecla Ctrl pressionada, retorno aqui em propriedades e habilito não mover ou dimensionar com células. E vou repetir esse procedimento também para os elementos aqui na minha base de dados. Foi um procedimento que eu esqueci de fazer na aula anterior. Mas beleza. E agora eu vou selecionar todas essas linhas aqui. E agora sim eu posso, sem medo de alterar a estrutura aqui desses meus ícones, eu vou alterar a altura dessas linhas aqui apenas para que a gente tenha um maior destaque aqui nas informações que deverão estar presentes aqui na nossa tela de cadastro. A minha coluna F aqui também eu vou aumentar um pouco também a largura dela aqui. E olha, vou dar um Ctrl Z para retornar aqui a posição inicial. E a mesma configuração eu vou aplicar também nesse Word Art. Seleciono, Ctrl 1 no teclado, venho em propriedades e vou selecionar a opção não mover ou dimensionar. Word Arts, por padrão, eles já vem configurado a opção mover, mas não dimensionar. Dessa forma, se eu insiro novas colunas antes, né, desse Word Art, ele vai deslocar para a direita, ou se eu ajustar a largura de colunas que estão à esquerda do meu Word Art, ele também vai, ele vai modificar a sua posição. Então eu vou selecionar a opção não mover ou dimensionar. Agora eu vou fechar. E agora sim eu posso vir aqui e alterar a largura da minha coluna F aqui, que ele não vai mudar a posição. E especificamente para essas células aqui de F5 até F11, eu vou modificar a cor dessas colunas. Eu vou colocar em branco e vou inserir todas as bordas aqui. Agora repare que a gente já consegue ver claramente quais são as células que compõem, né, esse nosso formulário de cadastro. E essas informações eu preciso também que essas informações constem lá na minha base de dados. Afinal, tudo que eu estou inserindo na minha tela de cadastro tem que estar presente lá na minha base de dados. E para isso eu vou utilizar um truque extremamente simples de
executar aqui no Excel, que é o recurso de transposição de informações que estão copiadas na área de transferência. Já você vai entender. Na sua base de dados, a sua tabela ela tem que estar tabulada da forma correta. Ou seja, todas as informações, todos os IDs, né, todas as identificações, elas têm que estar imediatamente abaixo da célula ID. A sua tabela na sua base de dados ela não pode crescer na horizontal da forma que essa aqui está crescendo. Como essa é uma tela de cadastro que a gente vai utilizar só esporadicamente para inserir informação e logo em seguida apagar essa informação, ou seja, a gente não vai armazenar nada nessa tabela, então não há problema que a gente crie essa tabela nessa disposição. Eu só criei nessa disposição porque fica mais claro de você, mais fácil para você ler as informações aqui e ir preenchendo, né? Como se fosse um formulário escrito à mão ali mesmo, que ele cresce para a esquerda e você insere a informação abaixo da outra. Lá na nossa base de dados, eu vou selecionar, copiar tudo isso aqui, venho aqui na minha base de dados, clico na minha célula B2 e agora eu venho aqui na minha página inicial e vou selecionar essa setinha para expandir as opções de colagem que o Excel nos permite. E quando ele expandir essa caixinha aqui, eu vou selecionar essa opção de colagem especial, que é a opção transpor. Verifique, ele pegou para a gente aquela planilha que estava crescendo aqui na vertical, na nossa tela de cadastro, e ele inverteu a ordem dessa planilha, né? Agora, aqui na nossa base de dados, a nossa planilha vai crescer para baixo, porque é assim que a gente precisa que ela cresça. E eu vou só ajustar aqui tanto um alinhamento das informações, eu vou deixar tudo centralizado à esquerda e vou modificar também a largura dessas colunas. Mas antes eu vou fazer o mesmo procedimento aqui com o meu WordArt da base de dados, propriedades, não mover ou dimensionar com células. Eu quero que ele fique fixo ali no meio. E já vou aproveitar e fazer o mesmo também aqui para o WordArt da nossa planilha relatórios. Só para não ter que ficar executando esse procedimento todas as vezes. E agora sim eu posso selecionar aqui e vou modificar a largura das colunas aqui, para que elas caibam as informações que eu vier a inserir aqui posteriormente. O ID eu deixei ele um pouco menor, cidade e a unidade federativa. Se tiver necessidade, a gente ajusta depois. E eu já vou deixar aqui essas informações todas centralizadas à esquerda. Então a gente já tem aqui a nossa base de dados criada. E novamente, para que essa aula não fique muito mais extensa do que ela precisa ser, eu vou encerrar por aqui e eu te vejo então na terceira parte aqui da nossa aula de criação de formulário no Excel utilizando macros. Beleza, galera? Eu te espero na próxima aula e até mais.